Tá gravando? Esse treco tá gravando? Caramba! Quanto tempo eu não apareço aqui? E eu não faço a mínima ideia se eu ainda sei falar, se eu ainda sei conversar, se eu ainda sei falar besteira olhando pra câmera e se eu ainda sei responder comentários. Eu não faço ideia se eu sei mexer mais no YouTube. Fazem 6 meses, eu tenho quase certeza que são 6 meses. Se não for 6 meses, na minha cabeça são 6 meses. Isso é literalmente metade de um ano. Eu não faço vídeo há mais de metade de um ano. Eu ia falar mais de um ano. O que não estaria errado, porque... Não, na verdade estaria bem errado. Bem errado. Mas eu não tenho certeza se eu ainda sei gravar vídeos pro YouTube. E eu não tenho certeza se eu ainda sei falar. Eu não tenho certeza se eu ainda sei fazer essas coisas. Faz muito tempo que eu não faço essas coisas. E, cara, que saudade! Que saudade de fazer isso. Eu amo gravar pro YouTube, eu amo editar meus vídeos, mas eu não lembro se eu sei fazer isso. Mas eu vou tentar. Eu prometo que eu vou tentar ficar mais presente e eu prometo me justificar e ter uma ótima justificativa. Mas, por todavia, entretanto, eu não vou me justificar nesse vídeo. Porque eu quero que ele seja leve. Entrevista de emprego. Entrevistas de emprego não fazem sentido. Nunca fizeram sentido, nunca vão fazer sentido. E são algo extremamente inútil na minha cabeça. Você pode ter uma ótima explicação para por que você entrevista alguém, mas para entrevistar para um emprego, não. Você não tem uma ótima justificativa. E eu vou provar que você não tem uma ótima justificativa. Seleções de emprego são coisas que quase todo mundo vai passar na vida e vai tentar fazer alguma coisa que você goste, vai tentar arrumar algum emprego, e hoje a gente tem uma coisa chamada computador. Se você não sabe o que é um computador, sinto muito em lhe dizer que você não é da Terra. Porque você está assistindo algo por um computador, né? Esse vídeo você deve estar assistindo por um computador, por um celular, ou por um notebook, ou por um tablet. Na verdade tem muitas possibilidades. Mas se você sabe o que é um celular, você sabe o que é um computador. Então eu acho que é muito pouco provável que alguém não saiba o que é um computador. Na verdade eu acho que alguém deve não saber, mas é um pouquinho difícil. Voltando para o assunto do vídeo, que era o que mesmo? Ah tá, entrevista de emprego. Todo mundo vai procurar um emprego em algum momento da sua vida, né? Se você não procurou algum emprego em algum momento da sua vida, sinto lhe dizer que você é um filhinho de papai. Você tem muito dinheiro e que você é um privilegiado na sociedade. Ah, vocês repararam que eu mudei o cenário? Porque antes ficava, tipo, perto da minha cama. Agora ele tá mais em cima e agora dá pra vocês verem, tipo, a Cruella. E tem um pôster de Sex Education aqui. E tem várias figurinhas espalhadas pelo meu quarto, o que é muito bonito. E você procura um emprego, você procura algo que você goste, algo que você quer fazer, algo que de certa forma vai te trazer um benefício, entre aspas, né? Porque a gente vive no século XXI, a gente sabe que emprego é escravidão de proletariado. Mas, de certa forma, é um benefício que você vai buscar para você realizar os seus sonhos capitalistas, nessa sociedade capitalista que a gente vive. Não, não vivemos em uma sociedade socialista. Se você não sabe, estude um pouquinho sobre história, tá bom? Esse não é o meu papel porque eu não sou professor de história, mas a gente vive numa sociedade capitalista. Então, para você realizar os seus desejos capitalistas, você precisa de uma coisa chamada dinheiros. Para ter dinheiros, você precisa de um emprego. Você escolheu o emprego lá que você quer se candidatar, beleza. Aí você passa por algumas etapas. No meu caso, eu passei por várias etapas e foram um pouquinho cansativas. Mas eu passei por várias etapas. E aí a gente findou na entrevista de emprego. Já vou adiantar um spoiler que não rolou, entendeu? Não rolou. Mas pra quem não sabe, né, se você é um proletariado e você não sabe o que é uma entrevista de emprego, é basicamente alguém que é um proletariado também, tá? Faz parte do RH. Se você não sabe o que é RH, é Recursos Humanos. E esses recursos humanos, eles são basicamente responsáveis por contratar e por demitir. Acho que a parte mais legal é demitir, né? Do que contratar. Porque contratar tem todo aquele processo, é desgastante, você tem que conhecer as pessoas. E conhecer as pessoas não é legal. Então demitir eu acho que é muito mais fácil do que contratar. Você passa por esse processo com o RH, eles vão colocar algumas limitações, alguns pedidos,
No meu caso, eles colocaram que eu deveria fazer uma redação. Um grande adendo aqui, tá? Um grande adendo, um enorme adendo. Eles mandaram um e-mail pedindo essa redação e isso foi um dia antes do prazo, né? Eu acho que, assim, no mínimo você deveria ter um prazo de uma semana pra fazer uma redação. Mas ok, beleza. Fiz a redação bonitinha e olha, chuchu beleza, muito gostosa essa redação. Eu falo pra vocês que eu sou um ótimo redator, tá? Esse é o nome pra pessoas que fazem redação, não é? Eu acho que é. E a minha redação ficou muito boa, muito legal, no meu ponto de vista, tá? Não sou nada egocêntrico, sou super modesto. No mesmo dia, ela mandou mensagem, depois que eu mandei a redação. Ah, lembrando que eu mandei a redação isso 11 horas da noite. Porque eu tinha um prazo de menos de 24 horas pra poder escrever essa redação. Eu tava super atarefado. Final de ano é uma bagunça, então eu tava super atarefado. Eu tô sem dicção, mano, que ódio. Eu tava super atarefado. Tive que fazer. Eu não sei falar atarefado. Atarefado. Eu tava super atarefado. Eu fui pra casa da minha irmã, ajudei minha mãe, fiz várias coisas e no final do dia eu decidi escrever a redação, né? Porque eu tinha um prazo de menos de 24 horas. Lembrando que é um prazo de menos de 24 horas. E aí você faz a redação, beleza, eu fiz a redação no caso. E aí ela me mandou mensagem querendo me entrevistar no mesmo dia. Gente, alguém avisa que eu sou adolescente, eu tenho 17 anos, mas eu faço coisas, eu sou atarefado, de certa forma, mesmo que eu seja um grande vagabundo, mas eu ainda tenho algumas tarefas, né? Tipo, principalmente dormir, eu tenho dormir, tenho RPG, tenho vídeo pro YouTube agora que eu tô voltando de novo, tenho que editar vídeo, tenho que fazer aquela coisa de rede social, entendeu? Tenho que ajudar em casa. Tem que arrumar o quarto, tem que fazer tudo, tem que fazer várias coisas. Adolescentes precisam fazer várias coisas, precisam fazer várias merdas também. As pessoas acham que a gente não tem as coisas pra fazer, mas a gente tem coisas pra fazer. Porque nós somos pessoas, e pessoas têm coisas pra fazer. Mesmo uma criança tem planos, ela vai fazer as coisas dela, com os planos dela, ela vai brincar na hora que ela quiser, enfim. Mas ainda assim ela tem planos e ela ainda é uma pessoa atarefada. Por mais que ela seja uma grande vagabunda, por mais que seja eu na vida. É uma pessoa atarefada. E aí ela queria fazer essa entrevista no dia que eu mandei a redação. Mas de qualquer forma, eu avisei. Eu falei que eu tinha um curso, falei que não tinha como eu participar. E... beleza, marquei a redação. Beleza. Marquei a entrevista para um dia depois. Isso, 9h30 da manhã. Preciso também fazer um adendo sobre a adolescência, é que a mente dos adolescentes só funciona depois das 10, tá? Isso é uma coisa provada cientificamente. Se a sua mente funciona antes das 10, você não é adolescente. Mentira. Cada pessoa tem uma forma de reagir às situações, mas a maioria dos adolescentes só funcionam depois das 10. Mas, enfim, eu fui lá e decidi, falei assim, beleza, vou me aventurar, vou fazer essa entrevista e vamos lá, vamos ver o que vai dar. O grande ponto é que eu não sabia nenhuma do que ela ia me perguntar. Eu não tinha preparamento. Porque eu nunca fiz uma entrevista, então eu não tinha preparamento, não sabia como ela ia perguntar, como reagir, enfim. Mas uma grande coisa que me ajudou, me auxiliou bastante, foi essa questão de estar na frente de uma câmera que não é uma pessoa. Eu já tenho o costume de falar com o computador, já tenho o costume de falar pro YouTube, eu tenho o costume de usar as redes sociais, eu tenho o costume de falar com outras pessoas pelo webcam, enfim. A gente ainda chama de webcam? Eu acho que não, ainda chamam de webcam, acho que é só câmera, né? Mas eu tenho esse costume, tenho um costume já. Então eu estava relativamente tranquilo, porque eu uso a internet praticamente todos os dias, eu me comunico com pessoas todos os dias pela internet, então não ia ser um grande desafio. O único ponto é que eu não sabia o que ela ia perguntar e eu não sabia o que eu deveria responder. Mas enfim, me aventurei pela questão da entrevista. Tenho que falar só uma coisa muito engraçada, que eu cheguei 9h30 no lugar onde eu ia fazer a entrevista, porque eu não fiz aqui em casa, por vários fatores, mas enfim. Eu cheguei lá em cima da hora, assim, tipo, bem em cima da hora. Eu fui ligando o computador, assim, todo rápido, assim, uns negócios assim, fazendo aquele negócio de flash, assim, pra ir bem rápido. E no final deu certo, tá? Eu consegui fazer a entrevista dentro do período que tava determinado ali.
Só que eu entrei e saí da sala porque eu não sabia usar aquele negócio de Teams. Microsoft Teams. Nunca usei. Os únicos que eu usei foram o Google Meet e uma plataforma do meu curso, que eu não vou falar o nome do meu curso porque não tá me patrocinando, né? E aí eu me aventurei, fui lá, dei minha cara a tapa. E eu precisava ouvir, precisava falar, e muitas coisas, na verdade, coisas um pouco meio inconvenientes, mas enfim. O primeiro ponto foi, ela me pediu pra me apresentar. E vocês sabem que eu tenho dificuldade pra me apresentar. O meu primeiro vídeo foi falando sobre a dificuldade de me apresentar e que não faz sentido você se apresentar pra alguém, porque você não sabe o que a pessoa quer saber sobre você, sabe? Então é muito mais fácil as pessoas ir perguntando as coisas e você ir respondendo. Mas eu fui lá, quase que eu ia falando, gente, acessa o meu canal no YouTube que você vai saber quem sou eu. Mas eu não falei, né? Porque senso aqui, eu queria ser contratado, de certa forma, queria ser contratado. Então não podia ser grosso nesse nível, né? Aí eu fui lá, me apresentei, falei meu nome, expliquei que meu primeiro nome tem uma mosca ali. E eu não vou conseguir prestar atenção enquanto ela estiver ali. Eu vou me desconcentrar. E eu vou ficar... porque eu vou me desconcentrar. Voltando para o tema do vídeo. Quem tá me atrapalhando no meio do meu vídeo? Que ódio, que raiva, que saco. Fui lá, fiz a minha entrevista, ela começou a perguntar várias coisas, pediu pra mim me apresentar, me apresentei bonitinho, né? Falei que meu primeiro nome no caso é Eliseu, né? Se você não sabe, acabou de descobrir. Parabéns. E aí eu falei que eu gosto de ser chamado mais por Maurício. Até aí tudo bem, é uma curiosidade não muito legal de se falar numa entrevista de emprego, né? Mas eu não sabia o que falar, gente. Eu sou uma adolescente de 17 anos, nunca fui entrevistado na vida, entendeu? Não tinha um tema pra ser entrevistado, não sabia que perguntas eram e o que eu tinha que responder. Mas eu falei isso, falei que eu tinha 17 anos, o que eu gostava de fazer, que no caso é ler, gravar meus vídeos pro YouTube. E é isso, né? Ah tá, eu gosto de assistir filme também. Gosto de cinema e gosto muito de política, mas eu não falei que eu gostava muito de política porque eu acho que não me cabe falar de política numa entrevista de emprego, né? E isso é um fato bem interessante porque eu amo falar sobre política, então quase tudo que eu falo abrange política. E eu tava muito na entrevista de emprego pensando, cara, eu vou falar de política em algum momento e essas mulheres vão ter raiva de mim, entendeu? Essas mulheres privilegiadas brancas, elas vão ter raiva de mim porque eu vou falar de política. E aí elas vão ficar com raiva de mim. Mas, enfim, passei pelo processo de entrevista sem falar de política. E eu fiquei muito feliz porque eu não falei de política. Eu falo de política até com a minha psicóloga, gente. Até com a minha psicóloga eu falo de política, porque é um assunto que eu amo, é um assunto que eu vou falar, é um assunto que eu falo praticamente todos os dias, é um assunto que eu amo discutir com os meus amigos. Eu vou pra internet só pra brigar por política, porque eu amo política. Mas enfim, passei pela entrevista, né? Pelo processo da entrevista sem falar de política, e foi algo muito difícil pra mim, mas eu passei. Beleza? Uma das perguntas que mais ficou uma incógnita na minha cabeça e eu não sabia o que eu ia falar era qual trabalho na escola eu tinha feito e eu tinha gostado muito. E eu não sei que trabalho na minha escola eu fiz e eu gostei muito. O primeiro trabalho que veio na minha cabeça quando eu lembrei disso foi um trabalho sobre radioatividade e não tinha nada a ver com marketing. Tipo, a proposta da empresa era marketing. Então eu tinha que falar alguma coisa que tivesse relação com marketing, mas eu nunca fiz nada na escola que tivesse relação a marketing. Aí eu comecei a enrolar, né, porque eu tava pensando aqui o que eu ia responder, mas eu tinha que continuar falando. Aí eu comecei a enrolar falando do Grêmio, eu faço parte do Grêmio da minha escola, e eu tento auxiliar nas questões políticas, o que eles precisam. Até tentei fazer uma festa de formatura e tudo mais, pra gente comemorar e fazer uau! Mas não rolou. E esse é o assunto pra outro vídeo também, porque eu tenho vários assuntos agora pra contar, foram 6 meses de muita coisa, e eu posso contar todas essas coisas em vários vídeos. E eu falei sobre essa questão do Grêmio, essa questão do Grêmio na escola, e ela ficou tipo, beleza, tá, mas eu não queria... Aí eu fiquei pensando, cara, mas ela queria saber sobre a questão do trabalho, né, um trabalho específico. Aí eu resgatei um trabalho que eu fiz lá no 8º ano, ou foi no 7º, eu não lembro, mas eu falei que foi no 9º. Porque eu precisava enrolar ela, né? Tipo, falar que era alguma coisa marcante pra minha vida e que não fizesse muito tempo. Mas no caso faz 4 anos, então faz muito tempo. Mas enfim,
era um trabalho que eu tinha que entrevistar as pessoas. Eu usei até essa câmera que eu tô gravando pra falar com vocês, pra entrevistar uma pessoa. No caso, era um pastor que tava lá na escola e tudo mais, fazendo capela, né? Porque quem estuda na Adventista sabe que a gente tem capela toda quarta-feira ou toda segunda-feira. No meu caso, era toda quarta-feira. E ele tava fazendo essa capela lá, semanal, que ia ser toda semana, ele ia falar sobre um tema diferente, e blá blá blá, e eu acho que ele estava falando sobre a questão dos dinossauros, e o ponto da evolução e tudo mais, e blá blá blá, aquele negócio de evolução versus cristianismo, sabe? Beleza. E eu tive que entrevistar ele, porque a gente precisava entrevistar alguém, e eu escolhi entrevistar esse cara, porque eu queria alguém diferente, sabe? E ele parecia ser alguém de mente aberta. Na minha cabeça do 9º ano, ele era uma pessoa de mente aberta. Hoje, analisando, não era não. Mas na minha cabeça do 9º ano, ele era uma pessoa de mente aberta. Então ia ser legal entrevistar ele, cara. Ia ser muito legal. E eu fiz essa entrevista. Eu bolei, tipo, a questão do roteiro. Eu que arrumei a câmera. Eu que tava lá sentado, entrevistando, perguntando, não sei o que. Junto com a minha amiga, né? Mas tava nós dois, enfim. E foi o único trabalho que eu consegui lembrar. Não é um trabalho que marcou muito, porque é só um trabalho, sabe? Tipo, eu não fiz nenhum trabalho que tenha me marcado muito na escola. Não fiz nenhum trabalho que tenha me marcado muito. Porque é escola, é trabalho, a gente não fica marcado por um trabalho da escola. A gente fica marcado pelos amigos, ou por uma situação que a gente passou envolvendo o trabalho da escola. A gente não fica marcado pelo trabalho da escola. E se você que me entrevistou tá vendo esse vídeo, desculpa, mas a sua pergunta foi muito bosta com relação a isso, né? E aí ela foi me perguntar como que eu tinha postura de ajudar as pessoas quando eu via alguém com dificuldade. E cara, a minha postura é a pior. É a pior. É a pior de todas elas. Então eu tinha que pensar em alguma coisa pra ter uma postura que fosse bem aceita do ponto de vista dela, né, da entrevistadora. Lembrando que eu queria passar na vaga de emprego, porque era uma vaga de emprego de algo que eu ia gostar de fazer. Mas, por todavia, entretanto, não mudou nada na minha vida não ter passado. E aí, beleza, até aí tudo bem. Só que aí eu terminei a entrevista e eu fiquei com aquele sentimento de, cara, eu falei muita asneira. Mas eu não falei muita asneira. Eu respondi as perguntas dela, que eram perguntas extremamente abertas, ela não tinha nada direcionado e que eu não estava preparado para responder. Foi o que veio na minha cabeça e eu fui totalmente espontâneo e sincero na maioria das perguntas. Acho que a única pergunta que eu, tipo, realmente menti foi nessa pergunta sobre a postura que eu tinha quando eu via algumas outras pessoas com dificuldades. Porque geralmente eu não tenho aquela postura acolhedora e tudo mais que as outras pessoas têm. Porque eu sou muito rápido, eu sou muito agitado, eu tenho esse negócio de hiperatividade, eu quero ver as coisas acontecendo e tudo rápido e não sei o que, e ao mesmo tempo eu sou muito lento também pra entender as coisas. E, cara, eu não tenho a melhor das posturas pra poder explicar alguma coisa de novo pra outra pessoa. Eu me sinto deveras irritado. Eu consigo entender que as pessoas têm dificuldades em pontos e áreas diferentes, mas eu não sou a melhor pessoa para reexplicar. Eu sempre tenho a mesma didática, a mesma coisa. Eu tenho exemplos variados, mas no final eu chego praticamente falando a mesma coisa. Então, eu não sirvo para reexplicar alguma coisa que foi explicado para mim. Porque na minha cabeça funciona de uma forma e na cabeça de outra pessoa funciona de outra forma. E na minha cabeça geralmente funciona da forma mais maluca possível que pode funcionar na cabeça de outra pessoa. E eu não sei se existe outra pessoa assim, mas é assim que funciona a minha cabeça. E aí eu falei que eu ajudava as pessoas, eu gostava de ajudar, eu ouvia, tentava entender qual que era o problema. Até aí tudo bem, cara, eu tento ouvir qual que é o problema, eu tento ouvir como a pessoa está enxergando o problema, o que ela entendeu, o que ela entendeu errado. Mas eu não tenho a melhor postura para explicar as coisas de novo. E aí eu acabo explicando da mesma forma que eu já expliquei. E a pessoa continua não entendendo, e aí a gente fica lá naquele looping de não entender. Então, eu menti dizendo que as pessoas entendiam através de uma didática diferente do que eu falava. Mas até aí tudo bem, eu acho que todo mundo mente numa entrevista de emprego, né? Passem esse pano pra mim, por favor. E teve uma outra pergunta também que eu achei meio bizarra, assim. Ela perguntou com quantas pessoas eu morava, né? E aonde eu morava, aonde eu estudava. E aí eu chego num ponto assim que eu fico meio... Entendeu? Porque eu acho que as pessoas acabam gerando algum preconceito com relação a onde você mora, aonde você estuda.
até às vezes como você fala, enfim. E essa pergunta me deixou meio baqueado, porque eu não sabia exatamente como que eu ia responder para que ela entendesse bem. Então eu fui simplesmente sincero, eu moro com os meus pais, estudo numa escola pública, né? Estudei numa escola particular, mas atualmente eu estudo numa escola pública e justamente por condições, né, de dinheiro. Eu sou uma pessoa pobre, se você não sabe eu sou pobre, igual você que tá vendo esse vídeo. Provavelmente você que tá vendo esse vídeo é pobre, porque pobre gosta de pobre, entendeu? Pobre atrai pobre. Mas enfim, e eu respondi da forma mais honesta possível com relação a isso. Eu moro com os meus pais e tudo mais, enfim. E aí ela me perguntou o que eu fazia no meu cotidiano. Cara, o meu cotidiano ele é muito variado, geralmente na maior parte do tempo. O zodíaco explica que é por causa do meu signo de peixes. Eu sou uma pessoa extremamente variável, mutável. Eu não gosto de estar ao mesmo momento, entendeu? Não gosto de rotina, não sigo rotinas. Eu odeio rotinas, eu gosto de coisas mutáveis. E eu gosto de tudo que muda, eu enjoo fácil das coisas, esse é o meu jeito de ser. Mas eu não falei isso pra elas, obviamente, né? Eu falei que eu tinha o meu tempo de fazer as coisas, e que eu tenho que ouvir fone de ouvido, tá ouvindo música, e que isso era um defeito meu, né? Porque ela pediu um defeito na minha qualidade. Primeiro que a gente não fala defeito em entrevista de emprego, né? Porque você quer ser contratado, então você não vai falar um defeito, basicamente defeito seu, você vai falar um defeito que é uma qualidade. Mas você fala, né? Você tenta falar alguma coisa que seja honesta, e aí no final você tá... Porque se você é honesto, você... Mas, enfim, de qualquer forma, eu falei que eu tinha uma dificuldade de fazer as coisas no meu tempo, e por fazer as coisas no meu tempo eu acabava sendo considerado meio lerdinho, assim, não sei o quê. Mas que eu fazia as coisas no meu tempo, mas eu executava bem e tudo mais. E que eu tenho uma grande facilidade para lidar com problemas variados. Eu sou uma pessoa, literalmente, uma pessoa que tem muita facilidade para lidar com problemas variados. Eu gosto de mudar e é por isso que eu tenho facilidade para lidar com inúmeros problemas. Desde problemas políticos a problemas religiosos, qualquer tipo de problema que surge na minha frente, eu consigo lidar, eu consigo passar por cima, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa lógica, eu consigo conciliar coisas que eu já vivi, coisas que pessoas à minha volta já viveram, e bum, junta e faz a solução. Aqui ó, solução. Então, é uma qualidade minha, né? De certa forma, é uma qualidade. Eu não podia falar que a minha maior qualidade é com relação à minha didática e com relação à minha escrita. Não podia falar porque, bem, não era exatamente essa a proposta do emprego, né? Mas eu sou uma pessoa muito criativa também. Eu deixei esse ponto frisado várias vezes. E que eu gosto muito de arte, eu sou muito artístico. E eu tenho que trabalhar com arte, eu já me decidi, não tem como trabalhar com outras coisas, não tem como trabalhar com números, não tem como trabalhar com qualquer outra coisa que seja diferente de arte. O mais próximo é marketing e publicidade, que é o que a gente tem grandes vagas e tudo mais, que é arte de certa forma, mas é uma arte envolvendo empresa. Mas eu tenho que trabalhar com arte. Tanto que tipo, a minha área de faculdade é jornalismo, porque jornalismo também é uma forma de fazer arte, né? Mas enfim, respondi as perguntas, beleza. Aí ela falou que tinha um período aí de 2 semanas pra me responder. E ela me respondeu hoje. Estava eu, lindo, todo fofo, acabei de voltar da psicóloga a propósito. E estava sentadinho ali, olhando minhas mensagens. Aí eu recebi um e-mail, 5 e pouca. Aí eu abri lá o e-mail, não sei o que, aí eu fiquei tipo assim, caramba, ela vai me contratar, né? Porque o começo tava tipo super... uma coisa que você vai contratar alguém. Aí ela falou que, tipo, aquela enrolação, né? Você foi bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você tivesse ido bem, você teria passado, né? Então você foi mal. Você foi mal, mas eu tenho que te elogiar pra você não ficar muito deprimido e acabar se matando. Mas não foi bem. Eu não cumpri os requisitos dela. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Até porque empresas têm requisitos diferentes e tudo mais. Mas eu digo pra vocês, não façam entrevistas de emprego.